Bom dia, tudo bem? Espero que vá bem contigo, quanto à saúde, quanto à família. Espero que vá bem com os teus projetos. O Senhor Deus é o Deus que cuida de mim e de você. O Senhor Deus é aquele que nos proporciona dias de desafios, mas dias espetaculares. Deus é bom em todo o tempo. Abra o teu coração e deixe Deus trabalhar em teu favor. Deixe Deus prosperar o teu caminho. Deus sempre nos orientando e nos dirigindo. Passando para deixar o nosso devocional diário, também para desejar um ótimo dia na presença do Senhor. Que o Senhor Deus te cubra com as suas mãos poderosas, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, este descansará. Descanse no Senhor, habitando nas sombras das suas mãos. Deus vai te guardar e te proteger. Nosso devocional hoje: não viva de forma estática, ou seja, não se deixe paralisar. Gênesis capítulo 45, verso 2 diz: E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Esta história está relacionada com a vida de José. José nos ensina muito sobre um princípio fundamental para a vida cristã: perdoar. Vivemos um período de tempo em que as pessoas elas morrem ressentidas e não querem perdoar de forma alguma. Em alguns casos, situações complexas, e as pessoas preferem carregar a mágoa no coração, sofrer com isto, do que liberar perdão. Em alguns casos, coisas mínimas, insignificantes, também se prendem a coisas pequenas, se fecham em seu mundo e não querem perdoar ninguém. Libere perdão. José, ele se põe a chorar porque José conhece a sua história. José, o jovem sonhador, foi vendido pelos próprios irmãos. E aqui nós aprendemos uma grande lição que devemos aplicar às nossas vidas. Nem sempre as coisas virão de longe. As provas, os maiores desafios, nem sempre virão de longe. Às vezes virá de perto. Veja que José tem o maior embate da sua vida vindo dos próprios irmãos. Davi tem os próprios embates, os maiores embates vindo dos próprios irmãos. O Senhor Jesus, ele acaba sendo rejeitado pelos próprios irmãos. Logo, é preciso compreender que maior do que tudo quanto vem daqueles que estão próximos de nós é o Senhor nosso Deus. E quando confiamos no Senhor nosso Deus, Ele trata de cuidar de nós. Então aprendamos a lição. Não viva de forma estática. Ou seja, não viva com a síndrome de Gabriela: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Não viva ou não se deixe paralisar pela afronta. Não se deixe paralisar porque alguém te machucou. Antes, olhe para Cristo, conforme diz a Epístola aos Hebreus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele sim tem cuidado de nós. À medida que nós olhamos para o Senhor Jesus, o nosso coração não tem lugar para mágoa, para ressentimento. Antes, o nosso coração está sempre disposto a ouvir a voz de Deus e praticar esta voz nas nossas vidas. Muitas pessoas acabam vivendo de forma estática, paralisada, não progridem, não crescem, porque elas tomaram uma decisão e não querem mudar nessa decisão. Os maiores homens da história, aqueles que mais cresceram, aqueles que mais prosperaram, aqueles que marcaram a história, eles entenderam que precisava mudar. Dentre eles, veja a história de Davi. Davi, ele enfrenta um dos grandes desafios: ser confrontado pelo pecado que cometera. Ele não fica estático, ele não se paralisa diante daquilo que disse o profeta Natã. Embora tivesse passado alguns anos sob
a égide de um pecado, sem se deixar tratar, mas quando o profeta chega diante dele e fala com ele, ele não retruca, ele não recalcitra, antes ele vai para os pés do Senhor. E o Salmo 51 é a oração mais linda que nós observamos, a oração de alguém que se humilha e reconhece a sua falha e busca em Deus o perdão para que ele possa superar os desafios. É preciso entender que o choro de José certamente não foi por causa de toda a dor que ele passou para chegar ali no Egito, mas também chegou o dia de cantar. O choro foi, num primeiro momento, pelo abandono da família, pelos seus irmãos terem vendido, mas depois chegou o choro da alegria, ou seja, por ver a promessa do Senhor se cumprindo. Aquilo que ele sonhara, agora se cumpre. Passa a ser José, o governador no Egito. Deus quer te levar a caminhos maiores. Deus quer te levar para o caminho da prosperidade. Este ano de 2025, ano de coisas maiores. Deus quer fazer coisas maiores na tua vida. Continue diante do Senhor. Quanto tempo perdemos guardando mágoa e rancor de alguém que algum dia fez mal a nós? Remoemos todo o passado, lembramos das velhas feridas sem deixá-las cicatrizar. A dor do passado pode nos fazer chorar, isso é inevitável, mas ela não pode nos paralisar. Precisamos avançar com fé e entender que é preciso se mobilizar, não permanecer estático. Avance, Deus vai te levar ao caminho das conquistas. As promessas foram feitas e se cumprirão na tua vida para a glória de Jesus. Grande abraço. Deus te abençoe.